Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Bianca Rocha, eu sou editora da revista Ferroviária. A gente está aqui hoje começando uma nova edição aí do Webinar nos Trilhos. Hoje eu estou aqui com o diretor da NTT, o Davi Barreto. O Davi ele é graduado em Engenharia Eletrônica, pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e mestre em Regulação pela Universidade de Brasília. E chegou na agência em junho do ano passado, depois de ter passado aí, entre outros cargos, pela auditoria de controle externo do TCU. E lá ele atuou em questões de regulação de infraestrutura, concessões, gestão fiscal, planejamento, orçamento governamental, enfim, uma experiência aí valiosa para o cargo que ele ocupa hoje na NTT. E não por acaso, o Davi está diretamente engajado nos projetos de ferrovias dentro da agência. Teve participação intensa aí no processo de renovação da Malha Paulista, desde o meio do ano passado, até a liberação da assinatura, no último dia 27 de maio. E, fora isso, tem participado das discussões em torno de outras prorrogações ferroviárias, MRS, FCA, que ainda estão sob análise da NTT, e também sendo ponte aí, talvez, entre a agência e a área técnica do TCU para os processos da Vitória Minas e da Carajás. Há ainda novas concessões no radar, como a FIOL e a Ferrogrão. Davi, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para elucidar aí algumas questões em relação às concessões ferroviárias. É um interesse muito grande do público, do setor, da indústria, enfim. Eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre o processo de renovação da Malha Paulista. Foi um processo longo que durou aí quase 5 anos, Você chegou à NTT quando o processo já tinha acabado de ir para o TCU, E aí, depois disso, houve uma intensa interação entre as equipes técnicas da agência e do tribunal, para vocês aí chegarem num consenso. E aí eu queria que você desse para a gente uma avaliação de como foi esse processo, os ganhos, os desafios e também os avanços regulatórios, dessa que foi a primeira renovação de concessão ferroviária da história. Bianca, boa tarde. É um prazer participar desse debate, participar dessa conversa com a revista Ferroviária. De fato, um público extremamente seleto e conhecedor do assunto. Eu fico super feliz de poder falar um pouquinho do que a agência fez e está fazendo no setor, quais são os planos para o futuro, enfim, quais são os desafios que a gente tem e como é que a gente está superando. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, espero poder contribuir, e poder esclarecer o máximo aí, as indagações da revista, e dos participantes do evento, sobre todos os pontos que for possível. Bom, é o processo de renovação da Rumo, de fato, acho que é talvez um dos melhores exemplos, de um projeto de infraestrutura que deu certo, na minha opinião, que até agora tem dado muito certo. Como você disse, é um processo longo, ele se inicia em 2015 ainda, nas primeiras discussões de renovação antecipada, a edição de lei, no 2016, com a lei de 2017, audiências públicas, discussões no TCU, e o projeto que saiu do TCU e que foi assinado recentemente pela agência, pela Rumo, é um projeto muito importante. E isso é fruto de um trabalho técnico muito intenso na agência, na figura do nosso corpo técnico, um colega nosso, o superintendente curso diretor, Alexandre Porto, teve um papel decisivo, talvez o principal papel na agência de liderar esse processo, Então, eu sempre rendo as homenagens, parabenizo o nome do Alexandre, toda a equipe técnica da agência, porque o projeto é muito bom. É um projeto de engenharia muito bom, um projeto operacional muito bom, é um projeto de demanda muito bom, é um projeto que atende o interesse público de forma incontestável. É um projeto que você não tem um apontamento, é um projeto de 6 bilhões de reais de investimento, praticamente todo o nível do executivo, não tem um apontamento de sobrepreço, de superestimação. É um projeto que a gente estima investimentos de 6 bilhões de reais,
com um retorno, né, para os cofres públicos, né, de mais de 4 bilhões de reais entre outorga e acordos judiciais que foram sanados, né, foram feitos com a Rumo, um potencial de geração de 10 mil empregos, a gente aumentar a capacidade desse tronco, né, da Malha Paulista de 35 milhões de toneladas para 70, 75 milhões de toneladas nos próximos 5 anos, chegando a 100 milhões de toneladas nos próximos 5 anos, ou seja, na prática, menor frete, menor custo do Brasil, maior produtividade, menos caminhos nas estradas, enfim, né, eu acho que o potencial de que esse projeto vai gerar é impressionante. E o grande sucesso dele é que ele foi tecnicamente muito bem construído. Esse é um trabalho de anos por parte da agência, do Ministério, do Processo que começaram também a chegar na agência. Começaram, na verdade, desde outubro, né? Esse processo foi protocolado no TCU, então discussão super produtiva com a área técnica, né? Com o gabinete do relator, né? Com os ministros da Constituição Geral. Enfim, eu acho que a principal mensagem que eu deixo ali, que eu acho que eu entendo, né, desse projeto, desse processo de renovação da Rumo Malha Paulista, é que é possível, sim, fazer um bom projeto de infraestrutura, um projeto desafiador, impactante e que dá certo. Né? Quando a gente trabalha bem, quando a gente está tecnicamente bem fundamentado, a gente segue em frente, a gente supera os desafios, a gente justifica tudo que a gente está fazendo e traz um bom resultado no final do dia. Então, isso foram várias lições aprendidas e com certeza a gente vai utilizar nas próximas renovações, nos próximos projetos de concessão, tanto ferroviário quanto rodoviário, enfim, acho que é um case de sucesso, né, o processo de prorrogação, e agora em uma fase tão, né, mais importante do que a que teve até agora, que é a execução do contrato. Então, de fato, a Rumo começar a executar, fazer obra, transportar mais, né, então acho que a gente entra na segunda fase agora, mas a gente está muito otimista, né, com o potencial e com o sucesso que a gente teve até aqui. Uhum. Antes de eu falar uma outra pergunta, o pessoal aqui está reclamando do eco no seu áudio. Está com um pouco de ruído. Eu não sei se eles estão conseguindo ouvir bem. Eu vou tentar dar um mute, desligar aqui o meu som, quando estiver falando, talvez melhore. Talvez com um fone? Você teria algum fone? Não tenho, Bica. Deixa eu fazer um teste dando mute aqui na minha caixa de som, que aí eu falo e, enfim, ver se melhora. Tá ruim ainda? Tá ruim? Dá para ouvir? Não, eu estou ouvindo, mas muitas pessoas reclamaram aqui no chat que tá com eco e não estão ouvindo bem. Deixa eu tentar, quando eu estiver falando, eu vou desligar a caixa de som e talvez não tenha um eco. Aí você me dá um feedback na próxima pergunta se melhorou. Tá bom? Oi? Oi, tô. Tá. Vamos continuar e eu desligo a caixa de som quando eu estiver falando. Tá, beleza. Então você falou aí um pouquinho, né, sobre como que foi esse processo. O acórdão, né, ele foi um documento complexo, lotado de determinações e recomendações, né, para validar aí a assinatura do termo aditivo. Aí, no finalzinho do processo, a área técnica do TCU interviu no documento final entregue pela NTT. E aí eu gostaria de entender com você, né, queria que você detalhasse, ou pelo menos resumisse, o que foi descartado nesse processo, né? O ministro Tarcísio, ele falou que foram acatadas 100% das determinações e 83% das recomendações do acórdão. O que, de fato, ficou de fora do termo aditivo? É natural, a discussão com o TCU é uma discussão dinâmica, né? E não é um processo simples, é um processo complexo mesmo, né? Assim, é um projeto de engenharia complexo, é um novo contrato, né? Enfim, é natural que a gente sempre tenha discussões, né, embates técnicos, faz parte do jogo, a gente sempre teve muito tranquilo, né, para discutir todos os pontos, e como eu disse mais uma vez, a gente confia, a gente tem muita confiança de que a gente tem um bom projeto, de estar tecnicamente muito bem embasado.
Então, depois do acordo do TCU em novembro, né, a agência ela fez um extenso trabalho para implementar tudo que o TCU pediu. Tudo, sem exceção. Então, 100% das determinações foram implementadas pelo tribunal. E, além disso, a gente foi além. A gente tentou enxergar, como o processo entrou em outubro no TCU, muita coisa evoluiu, teve discussão com a Vale, com a MRS, novos projetos FIOL, Ferrogrão, que foram desenvolvidos na agência. A gente fez o dever de casa também de revisitar todo o projeto, de revisitar todo o contrato, de fazer todas as melhorias, além daquelas que o TCU pediu. Então, para se ter ideia, de ajustes que fizemos depois do acordo do TCU, que não foram pedidos pelo tribunal, erros de planilha, enfim, questões, otimizações de projeto, fizeram aumentar a outorga em mais de 500 milhões de reais. Né? Então, mesmo além do que o tribunal pediu, a gente teve um esforço muito grande, né, de deixar, de fato, o melhor projeto possível. Né? Então, mais uma vez, louvando aqui a nossa área técnica. Né? Então, mas o primeiro ponto é, implementamos tudo que o tribunal determinou, tudo que o tribunal recomendou, né, nós motivamos o porquê estávamos atendendo e não estávamos atendendo. Então, mesmo a recomendação, que é uma opção do gestor acolher ou não, nós acolhemos mais de 80% das recomendações, e o que não acolhemos, né, nós justificamos o porquê, ou porque iríamos fazer isso em outro momento, ou porque aquilo ia ser abordado em outro, estava na agenda regulatória para tratar em outro aspecto, né? Mas eu acho que a principal mensagem é a discussão com o tribunal foi intensa, foi muito produtiva, e o contrato melhorou muito, e o estudo melhorou muito depois depois da intervenção do tribunal, e a agência atendeu tudo que o tribunal pediu. Então, isso demorou muito, né? Demorou quase 4 meses, 5 meses para implementar tudo que o tribunal pediu para revisitar todo o projeto. A gente fez um trabalho bem detalhado. Para ter uma ideia, o tribunal tinha determinado que 15 dias antes nós enviássemos, né, todas as alterações que foram pedidas. A gente enviou todos os cadernos, planilhas, minutas de contrato, e a gente fez um documento de mais de 150 laudas, 150 páginas, explicando cada alteração que foi feita no contrato do estudo. Então, cada palavra que a gente mudou no contrato, a gente falou por quê. Porque o tribunal pediu, porque isso era reflexo de outra cláusula que tinha sido pedida pelo tribunal, porque isso foi uma melhoria que a gente viu no processo da MRS, que a gente acha importante trazer. Então, tudo que a agência fez foi tecnicamente motivado. Depois que entregamos isso, a equipe técnica do tribunal identificou alguns pontos de dúvida, pontos relacionados, né, à redação contratual de bens reversíveis, alguns questionamentos sobre inclusão ou exclusão de municípios, algumas questões relacionadas, né, a eventuais duplicidades de planilha, né, e a gente demonstrou, né, para o relator que boa parte daqueles pontos, de fato, não faziam, né, não estavam errados, né, nós tínhamos feito o dever de casa corretamente, e aquilo que foi necessário ajustar, nós ajustamos. Né? Então, acho que de uma forma geral, né, tudo que o tribunal fez a gente pediu, e o escrutínio constante do tribunal fez a gente melhorar muito o nosso processo. Né? Então, a gente está muito confiante, né, muito seguro, né, de que a gente está tecnicamente embasado em tudo que a gente colocou, e a gente sempre esteve disposto, com a Rumo, com a Vale, com a MRS, a qualquer momento, né, se for identificado um erro, se qualquer equívoco, a gente prontamente corrige, né? Mas os equívocos que eventualmente foram identificados são pontuais, né? Frente ao tamanho, né? A complexidade do projeto. Tá. E aí, inclusive, né, no voto do ministro relator, do Augusto Nardes, ele salientou lá, né, a necessidade de melhoria da governança na NTT, como forma de melhorar o planejamento estratégico em relação ao transporte terrestre, né? E aí eu quero saber com você o que a NTT ela tem feito com relação a isso. A gente viu, né, recentemente vocês inauguraram o Centro Nacional de Supervisão Operacional, e eu queria saber como é que esse centro ele pode melhorar o planejamento e a supervisão, principalmente no que diz respeito ao transporte ferroviário de carga. Bem, aquele fato, né? Assim, o processo, assim, melhorar a governança da agência, a governança regulatória é essencial para a gente ter uma melhor execução, um melhor desempenho desses contratos. Então, a NTT tem seus 18 anos, né? E evoluiu muito ao longo do tempo. Né? Então, assim,
A gente hoje é uma agência muito mais robusta que foi no início, né? Isso é fruto de um trabalho contínuo de várias diretorias, de vários superintendentes, né? Então, cada dia a gente coloca uma pedra a mais, né? Um tijolinho a mais nesse muro da governança, tá? E a gente vem trabalhando desde então. Então, recentemente, né? Nós mudamos a estrutura de superintendências da agência, liderada pelo nosso diretor-geral, pelo Marcelo Vinô. Ele fez uma profunda reforma regimental, com apoio de toda a diretoria. Criamos uma área específica só para novos projetos dentro da agência, rodoviários e ferroviários, né? Pegamos as melhores pessoas da agência, de fora da agência, que a gente entendeu para poder tocar essas novas áreas. Isso sem tirar recurso das áreas finalísticas da agência, ou seja, as nossas superintendências que gerem contrato de ferrovias, de rodovias, de passageiros, continuaram com seus recursos. Enfim, a gente fez um dever de casa de enxugar, né, tentar enxugar os nossos gastos mais supérfluos ou assim, menos essenciais e colocar nas áreas mais essenciais, que são as áreas finalísticas da agência. Então, o primeiro movimento que foi feito aqui mais recentemente, na liderança do nosso novo diretor-geral, foi realmente fazer uma reformulação da casa e nas nossas regras regimentais também. Então, o nosso regimento ele foi alterado à luz da nova lei das agências. A gente tem novas práticas de reunião de diretoria, de transparência dos processos, de avaliação de impacto regulatório, de avaliação de resultado regulatório, mais explícitos no regimento, que melhorem muito, né, a governança do nosso processo. Para além disso, a gente vem investindo também em tecnologia. Então, como você falou, o CNSO, o Centro Nacional de Supervisão Operacional, ele vai ser extremamente importante nessa nova fase de gestão contratual da agência. A gente tem uma carteira de projetos muito agressiva do governo federal de concessões rodoviária e ferroviária. Então, a gente quer mais concessões ferroviárias, mais contratos de concessão ferroviária, mais contratos de concessões rodoviárias. A gente necessita, né, de cada vez mais utilizar os recursos de TI, né, os recursos de tecnologia da informação, para nos ajudar nessa gestão. Então, no caso ferroviário, por exemplo, o CNSO ele vai estar extremamente atrelado a toda a reforma regulatória contratual que está sendo feita nessas novas concessões. Então, por exemplo, a renovação da Rumo Malha Paulista não foi somente projeto e mais capacidade e mais obra, foi também um contrato totalmente novo. São regras totalmente novas contratuais, com parâmetros de desempenho, com metas mais agressivas de obra, mas também de qualidade do serviço, com regras de compartilhamento de malha, que era uma demanda muito grande do setor da sociedade, como é que a gente compartilha essa malha de forma mais otimizada, a gente evita riscos de conduta abusiva, né, do detentor da operação, né, da empresa incumbente. Então, o nosso contato, a gente tentou melhorar muito o contrato com as melhores práticas regulatórias que a gente vê aqui no país e fora do país. Então, a gente tem agora regras de acesso mais claras, compartilhamento de malha mais clara, regras de despacho de trem mais objetivas, e nisso o nosso CNSO vai ser essencial. A gente planeja, a gente já está fazendo isso, né, com alguns pilotos, integrar, né, os centros de controle, tem informação, né, on time, né, dos centros de controle operacional das ferrovias aqui na agência. A gente vai conseguir ver o que está acontecendo na malha em tempo real. Óbvio, a gente não vai despachar os trens, não vai entrar na operação da ferrovia, isso cada operador vai fazer o seu. A gente, com o nosso centro operacional, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então, se a ordem de despacho de trem está sendo respeitada, né, quais são os problemas que estão acontecendo na malha, quais as interrupções que estão acontecendo, por que, né, o fluxo operacional está atingindo o desempenho ou não atingindo o desempenho. Então, o CNSO vai ser essencial para a agência monitorar, fiscalizar, né, e ter muito mais informação tempestiva para tomar decisão quando tiver que mitigar algum conflito de interesse entre o detentor da infraestrutura e o usuário ou a empresa sucumbente que quer entrar naquela infraestrutura. Então, a gente está melhorando muito a nossa governança, seja com estrutura, seja com método de trabalho, seja com ferramentas de tecnologia da informação. Tá, legal. E aí, voltando aí, né, para a questão das renovações. A Vitória Minas e a Carajás, elas estão no tribunal, né, estão na mesa do tribunal, e o que a gente está sabendo é que surgiram algumas divergências da área técnica em relação ao processo da Carajás. Né? Existem questões importantes aí sendo levantadas, entre elas a própria questão da vantajosidade, né, da renovação da ferrovia. E aí eu queria ver com você, né, quais são de fato essas divergências e como que a NTT está atuando junto à área técnica para tentar resolver isso.
Resolvida a Rumo Malha Paulista, né, assinado o contrato de renovação da Rumo, né, os próximos contratos de renovação que estão na fila, né, mais próximos de virarem realidade, né, são os contratos da Vale, Carajás e Vitória Minas. Também são estudos extremamente robustos, no mesmo nível da Rumo, né, e que estão em discussão no tribunal, salvo engano, desde junho do ano passado, julho do ano passado, esses processos foram para o tribunal e a gente vem discutindo com a área técnica. E, mais uma vez, as discussões fazem parte do processo, né? Então, a gente amadurece muito, né, e aprende muito com a discussão com o TCU. Então, primeiro ponto, né, alguns dos aspectos que estão sendo questionados pela área técnica já foram resolvidos no caso da Rumo. Dou um exemplo, discussões de estudos de demanda. Então, existia uma preocupação da área técnica, né, sobre a capacidade dos estudos de demanda, né, projetarem o futuro de forma correta. Né, se aquela demanda projetada de fato iria se realizar ou não, né, em que medida deveriam ter outros mecanismos no contrato para mitigar a assimetria de informação entre o estudo de demanda e o que vai ser realizado na prática. A gente enfrentou isso na Rumo, a gente criou uma metodologia de compartilhamento de ganho de excedente de demanda, né, e que a gente pode utilizar na Vale também. Então, mas a primeira mensagem é, muito do que a gente aprendeu na Rumo, a gente já vai aplicar na Vale, e algumas das questões que a área técnica coloca, né, já vão ser superadas, né, já foram superadas pelas soluções que o próprio processo da Rumo já trouxe. Né, e aí eu cito o estudo de demanda, algumas questões de redação de cláusula contratual, né, que a área técnica também coloca, né, para discussão nessa fase dos estudos da Vale, a própria questão de vantajosidade, né, em que medida, quais são os elementos norteadores de definição de vantajosidade. A gente teve essa discussão na Rumo, né, e talvez possamos aproveitar parte das conclusões, né, também para os estudos da Vale. Mas os pontos que a área técnica coloca, assim, mais uma vez, né, acho que são pontos válidos, são questões super justas, né, e que a gente deve, de fato, fazer o dever de casa e reavaliar e explicar. No nosso papel é sempre explicar o porquê tomamos a decisão. Né? Então, seja a discussão de qual é a tarifa de minério de ferro, qual é a taxa de retorno a ser cobrada no projeto, qual é a demanda que vai ser utilizada, se tem vantajosidade ou não, como é que é feito esse estudo de vantajosidade, se o contrato permite ou não investimentos adicionais e qual tipo de reequilíbrio tem que ser feito, exemplos de questões que foram colocadas, né, e que a gente está debatendo com a área técnica, né, o processo já foi ao gabinete do relator, já foi despachado ao gabinete do relator. A gente vai fazer essa discussão com o gabinete do relator, se ele achar necessário voltar para a área técnica, a gente volta, se ele achar necessário levar para a deliberação dos ministros, a gente vai em frente, né, mas a gente está muito confiante, mais uma vez, a gente está tecnicamente muito seguro, a gente tem resposta para tudo, a gente está muito seguro do que a gente está fazendo. Tá? Então, discordamos de alguns pontos que a área técnica do TCU coloca, com todas as vênias, né, faz parte do processo, a gente vai defender o nosso ponto. E se o tribunal entender que é necessário dar razão a uma parte, a outra parte, não tem nenhum problema. A gente cumpre aquilo que tem que ser feito. Tá? Mas o que eu queria colocar no fundo era isso. Tá? Primeiro, né, a gente aprendeu muito com a Rumo, isso foi incorporado. Segundo ponto, né, assim, não há discussão com a área técnica do TCU sobre se o projeto de engenharia está bom ou está ruim, se tem superavaliação de um ou de outro, se os estudos estão ruins. Né? A gente discute muito mais questões regulatórias, algumas premissas do projeto, né, que acabam impactando a modelagem como um todo. Mas o que a gente tem é um projeto robusto, em que a gente discute com o tribunal agora algumas questões finais para fechar a forma de regulação, né, e tomar a decisão final sobre o projeto, né, de renovação de Carajás e de Vitória Minas. Uhum. Continuando aí nessa questão do processo, né? Agora eu quero te perguntar uma questão que talvez esteja relacionada com isso. Existe um projeto de lei, né, em tramitação na Câmara do deputado Arnaldo Jardim que propõe um novo marco regulatório para as concessões, né? E uma das coisas que ele propõe é a outorga carimbada, que é a possibilidade da outorga não ir direto para o Tesouro, e sim investida pelo setor privado em projetos que são previamente determinados pelo poder concedente. Enfim, esse projeto ainda não foi aprovado em plenário, né, e a gente sabe que houve uma resistência por parte do governo, não do Ministério da Infraestrutura, mas de outras pastas.
E aí, se caso a outorga carimbada não carimbada não vingue, é possível que a ideia da outorga cruzada perca força aí na renovação da Vitória Minas, por exemplo, né, que está aí prevista a construção da FICO e de um trecho da F-118, ou não tem nada a ver? Bianca, bom, tem dois pontos, né? O investimento cruzado está previsto na 13448, né? Isso já foi enfrentado no Supremo, né? E o Supremo, ainda que em sede cautelar, né, não decidiu o mérito ainda, né? Decidiu pela constitucionalidade da lei, né? Então, o Supremo ele deliberou no mérito, mas mas decidiu por não dar a cautelar, por achar que, por entender, né? Os ministros entenderam que a lei, pelo menos nesse momento, deve ser considerada constitucional, nesse momento de decisão cautelar no rito do Supremo Tribunal Federal. E o voto de alguns ministros foram muito contundentes, né, defendendo, né, a constitucionalidade da lei, inclusive do investimento cruzado. Tá? Então, assim, eu não vejo, né, assim, aí é uma visão muito particular minha, tá? Enfim, não sou jurista, não sou membro de tribunal, né, mas entendo que a gente está muito amparado, né, para a legislação para tocar os investimentos cruzados, no caso de Vitória Minas, né, das ferrovias da Vale, né, com a FICO, e sejam quaisquer outros que vierem no futuro, né. Essa questão, salvo engano, não está, né, em discussão no Tribunal de Contas da União. Houve um primeiro apontamento da área técnica em um relatório, mas o segundo não teve isso, né? Então, óbvio, não tem ainda decisão do Tribunal de Contas da União sobre esse ponto, né? Mas, no meu entender, né, o Supremo já decidiu, né, ainda não no mérito, né, mas já decidiu, quando foi instado em sede cautelar, de que a Lei 13.448 é constitucional e que o investimento cruzado pode ser feito, sim. Então, a gente está muito seguro, né, juridicamente, de tocar os investimentos cruzados, né, e de tocar os projetos que conseguem, né, em que a gente consegue encaixar esses investimentos, que de passagem são essenciais, né, para a estratégia ferroviária, né, que o governo federal está implementando, né, junto com a agência, né, de expansão da malha. Enfim, vai se mostrar com certeza uma ferramenta indispensável para que a gente consiga os investimentos necessários para expandir a malha ferroviária brasileira. Uhum. Só para dar um retorno aí para o público, né? A gente está recebendo bastante perguntas, a gente está com bastante participação aí, é um tema que interessa muito o setor. Então, assim, eu já vou abrir para as perguntas, tá? Estou vendo todas aqui e aí eu já abro para as perguntas daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero te perguntar sobre o processo as outras renovações, né, que estão ainda sob análise da NTT. A gente tem a MRS, né, e aí eu queria saber em que fase está o processo da MRS, se já existe algum prazo, expectativa de levar esse processo para o TCU, e aí o que vocês estão analisando ainda no processo da MRS? Mais uma vez, né, assim, a gente aprendeu muito com o processo da Rumo, a gente quer fazer tudo que deu certo na Rumo nas outras renovações. Então, no caso da MRS, especificamente, já tivemos audiência pública, né? Existe um trabalho grande agora da concessionária junto com a agência, né? Da gente ter todos os projetos executivos aprovados, né? Então, existe um trabalho de construir os projetos executivos, né? Das obras de infraestrutura, e a agência, nosso time de engenharia, está revisitando os projetos, revisando os projetos, né? Então, dá trabalho, né? Não é um processo longo, mas a gente já está numa interação muito grande com a concessionária, com a Valec, né? Com todas as equipes envolvidas nessa análise, e a gente espera, né, que até o final do mês de junho, início do mês de julho, já tenha todos os elementos, né, para aprovar aqui na diretoria da agência e encaminhar para o Tribunal de Contas da União. Então, a gente tem expectativa nas próximas, né, assim, não sei se em junho a gente consegue, né? Então, mas talvez em julho, talvez seja um prazo razoável para a gente estar talvez mandando para o Tribunal de Contas da União, né? No julho, agosto, né? A gente está com tudo pronto para encaminhar para o TCU. Mas acho que a ideia é essa. Está demorando um pouquinho mais, porque a gente quer ter certeza que está tudo muito redondo e que a gente tem tudo que a gente fez certo em um, a gente quer fazer no outro, para não ter nenhum tipo de revés. Uhum. E a agência está trabalhando normalmente durante essa quarentena, pandemia? Está tudo correndo ou teve algum atraso em relação a isso?
Não, tá tudo normal, assim, normal nunca tá, né? A gente está aprendendo a trabalhar na pandemia, né? Cada um em casa, né? Em teletrabalho, né? Então, fisicamente, né? Nós não estamos todos na agência, poucos estão vindo aqui à agência, né? Só quem de fato essencialmente tem que vir aqui para trabalhar. Nossas equipes de campo, né? A gente teve que reduzir algumas fiscalizações, evitar um pouco, né? As viagens de campo. Mas, de uma forma geral, estamos trabalhando normalmente, né? Nesse novo normal, né? Cada um na sua casa, em teletrabalho, mas os projetos estão andando, as análises estão andando, né? A gente não teve nenhum atraso significativo de cronograma devido à pandemia. A vida que segue, né? A gente aprende a trabalhar com, enfim, com as condições de contorno que nos são dadas, né? Mas a gente está tocando a vida assim. Uhum. E aí eu queria te perguntar também sobre o processo da FCA, que está no começo, né? Eu queria saber também se já existe algum prazo para fazer as audiências públicas, e também quais são os ajustes aí no documento da FCA, né? Eu sei que vocês estão se reunindo com o Ministério e com a própria concessionária, né, para fazer alguns ajustes aí antes das audiências públicas. E eu queria saber um pouquinho aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo também. Tá, o da FCA também está no mesmo assim, a gente sempre é o mesmo processo. Então, tem uma primeira fase, uma fase inicial, que é de fato entender com a concessionária o que é que ela espera, qual o plano de negócios dela e o que é que ela pode oferecer em troca da renovação antecipada, né? Então, essa é uma discussão que envolve muito mais o Ministério, a forma de política pública, do que a agência. Tá? Então, tem que entender de fato, né, dentro da estratégia do PNL, dentro da estratégia do Ministério, dos ativos mais importantes, né, dos estudos que o Ministério tem, o que é que faz mais sentido, né, em termos de investimentos prioritários na malha ferroviária, para, enfim, a gente começar o processo na agência. Tá? Então, está na fase de discussão, obviamente a gente participa também, a gente participa aqui na agência, né, mas já está bem avançada, né, a gente espera conseguir ter todos os elementos, né, e lançar essa audiência pública agora no segundo semestre. Né, a nossa expectativa é essa, né, no segundo semestre começar, né, com a audiência pública da FCA e aí seguir o rito. Está um pouquinho para trás, né, mas a gente está com uma boa discussão, FCA, Ministério e agência. Tá? Mas realmente a gente não tem ainda uma data fechada para a audiência pública, não. A gente está com a expectativa de fazer isso agora no segundo semestre. Uhum. E agora eu vou abrir para algumas perguntinhas, né, do público. O Cláudio Júnior, ele perguntou aqui: Davi, existe alguma perspectiva de quando o projeto das short lines pode sair? O que falta para a PLS 261, né, o projeto de lei do Senado, tomar corpo e ser aprovada? Você acredita que as short lines elas podem ser um fator de forte expansão para o mercado ferroviário, seja de passageiros, seja de carga? Perfeito, né? A terceira, né, acho que uma das pernas, né, da estratégia, acho que do governo, né, da política pública ferroviária de forma geral, é o novo marco, né, de autorizativo para ferrovias do PLS 261. Então, um projeto, acho que tem todo o apoio do governo, né, tocado pelo Senado, né, salvo engano, a iniciativa do senador Zé Serra, que hoje está sendo conduzido pelo senador Jean Paul, e a gente vê com muito bons olhos, né, a possibilidade de um novo regime autorizativo, uma nova lógica de autorregulação em matérias que são estritamente técnicas, né, e mais atinentes ao setor privado, né? Então faz todo sentido, sim, o PLS 2001, e pode viabilizar, com certeza, né, o desenho, né, e o surgimento das chamadas short lines, né, que são essas linhas pequenas, acho que de foco muito específico, né, que atendem uma carga específica e que se ligam às linhas troncos que a gente está construindo agora para aumentar o transporte ferroviário, transporte de carga por ferrovias no Brasil e talvez o transporte de passageiros também. Né? Então, é uma estratégia que se combina. Né? Então, por um lado, a gente tem investimentos em ampliação das linhas tronco, rumo Malha Sul, rumo Malha Paulista, enfim, FCA, ou seja, essas grandes linhas, né, são revitalizadas, têm sua capacidade ampliada, com novos contratos, né, que tornam mais acessível a entrada de terceiros. E o PLS 261 vem com um novo marco regulatório que permite ao setor privado criar outras linhas auxiliares, criar short lines que podem se integrar às linhas tronco e fomentar, assim, né, a carga por ferrovias, né, e passageiros por ferrovias no Brasil. Então, a gente tem muita expectativa, né, eu pessoalmente tenho muita expectativa de que o PLS 2001 pode dar um fôlego adicional, né, ao que já está sendo feito no setor ferroviário
a gente vê com muito bons olhos, né, essa inovação, essa revolução da legislativa em relação ao setor ferroviário brasileiro. Uhum. E aproveitando aí esse gancho, né, das short lines, eu queria te perguntar, mas antes falar um pouquinho. Os termos dos contratos de concessão, né, assinados lá na década de 1990, quando se deu início à privatização das ferrovias, eles tiveram muito foco na produção e na segurança ferroviária, né? E sem dúvida alguma, os números mostram isso, né? A gente teve avanços significativos nesses dois pontos, né, com a privatização. Mas, por outro lado, assim, talvez algumas questões de investimentos e também do uso integral da malha, né, talvez não tiveram uma amarração regulatória. E isso acabou aí reforçando os corredores de exportação de commodities, né? E aí hoje a ferrovia transporta pouca carga geral, né? E mais de 80% do que é movimentado é minério e grão. E a gente também tem praticamente 2/3 da malha ferroviária sem uso ou subutilizada. E aí eu queria te perguntar, né, como que os novos contratos de concessão e renovação agora, né, como é que pode, de fato, resolver esses gargalos? A pergunta é muito boa, tá, Bianca? Não precisa ter uma resposta certa para todos os pontos, né? Porque esse é um contexto histórico, né? Então, assim, as ferrovias brasileiras remontam, né? A época do Império, a Refesa, né? Então, boa parte da malha ferroviária brasileira é uma malha antiga, né? Uma malha que não tem a capacidade produtiva que seria o ideal. Então, como você bem falou, os nossos 30 mil quilômetros, tem um terço praticamente abandonado, um terço operando muito pouco e um terço, de fato, opera muito bem. E o nosso desafio agora, tudo bem, dado que essa é a realidade, como é que a gente maximiza, né, a nossa malha ferroviária, como é que a gente consegue tirar o melhor do que a gente tem hoje? Então, eu acho que o primeiro passo da estratégia, olha, vamos impulsionar primeiro aquilo que funciona e entender que alguns trechos e alguns segmentos ferroviários não fazem sentido para o que a gente tem hoje em termos de ferrovia. Então, o primeiro problema que a gente tem, olha, não faz sentido a gente ter caminhão saindo do Mato Grosso indo até Santos, com soja. Isso não faz sentido. Né? Isso é muito ruim. E o nosso país é um país exportador de commodities por natureza. Então, assim, eu acho que o primeiro problema que a gente tem que resolver é como é que a gente endereça, né, a questão dos grãos e do minério, como é que a gente garante, né, que esse potencial que a gente tem e que sustenta, né, de certa forma, né, boa parte do nosso PIB, né, e boa parte da nossa economia, seja capaz de competir com o resto do mundo. Então, é a primeira questão que a gente tem que resolver. E isso vem muito com os contratos de renovação, então, as novas malhas ferroviárias, que elas, não por acaso, elas nascem sempre voltadas a uma carga de grãos, a uma carga de minério, porque é o que sustenta a ferrovia. Então, o que sustenta a ferrovia é carga. Então, é o primeiro ponto que os nossos contratos tentam, de certa forma, endereçar. E, ao mesmo tempo, que a gente tenta criar nos nossos contratos é um ambiente que permita que novas cargas surjam dentro desses troncos principais. Isso se faz como? Com regras claras de compartilhamento, com incentivos corretos, né, para que o detentor da malha faça investimento. Então, hoje, por exemplo, as malhas concedidas têm gatilhos de capacidade, a gente não pode mais deixar a malha ficar totalmente ocupada, né? Então, chegou a um certo nível de saturação, em 90%, é necessário que haja novos investimentos, ou seja, sempre vai haver capacidade ociosa para que novas cargas utilizem, né, a malha ferroviária. Então, eu acho que, se eu puder falar assim, como é que a estratégia ferroviária hoje em vigor, né, e como é que os contratos pensam, né, a revitalização do setor ferroviário, eu acho que vai por 3 principais pontos. Acho que o primeiro ponto é uma expansão sustentável da malha, em cima de uma hierarquização de projetos, né, com maior capacidade de gerar investimentos. Não necessariamente vai ser Ferrogrão, é Fiol, é FICO, é a Malha Paulista. São os corredores que têm capacidade de gerar investimento, né, de por si só trazer recursos, né, para melhorar e para expandir a malha. O segundo ponto é fazer uma reforma regulatória que permita que esses corredores que nascem, né, de cargas de commodities, de granéis sólidos, né, minerais e agrícolas, mas que eles sirvam também, né, que eles tenham o potencial, né, de atrair novas cargas. Então, quando a gente vê, por exemplo, o caso da Rumo, Malha Paulista, então, você já vê o investimento em carga geral, é tímido ainda comparado com a carga de
agrícola, né, de grandes solos agrícolas, mas já é alguma coisa. Então, tem Double-Stack operando, tem containers operando, ou seja, a gente já vê movimentação de containers indo, né, em direção São Paulo para o Mato Grosso, ou seja, é um mercado que começa a ser fomentado, mas da noite para o dia, isso não vai surgir de um dia para o outro. A gente tem um dever de casa de ser inteligente, entender que o setor público não tem recursos para ficar investindo em ferrovias, né? A gente tem um problema fiscal grave, e que a gente tem que ser muito, vamos dizer assim, a gente tem que ser muito inteligente, muito racional e muito pragmático em como a gente direciona os investimentos privados para maximizar, né, a capacidade, né, do setor do transporte ferroviário de atender os nossos problemas mais prementes, que são o transporte das commodities que a gente exporta, mas também abrir espaço para que novas cargas possam começar a trafegar nas ferrovias. Uhum. E aproveitando também, né, eu vi que teve uma pergunta aqui, eu estou tentando achar, mas eu vou fazer essa pergunta junto com uma outra que eu já estava aqui também já prevista. Existem processos administrativos aí dentro da agência que envolvem a possibilidade de caducidade da Ferrovia Transnordestina Logística. Eu queria saber em que pé está isso e também, assim, ligando essa situação à questão dos trechos sem uso, né, que tem a malha do Nordeste praticamente sem uso. Então, assim, como é que vocês podem resolver aí esse problema? Bom, Transnordestina, né? Bom, a gente aqui na agência hoje tem um mantra, né, que o contrato ele tem que ser respeitado. Nós tem dois papéis aqui na agência. Estruturar os projetos, né, colocar os leilões na praça e trazer os investidores com regulação, né? Dois, né, fazer melhorar nossa regulação no dia a dia, né, para incentivar investimentos, melhorar a operação dos diversos setores que a gente atua. E três, fazer os contratos serem cumpridos. Então, a gente tem um rigor, né, muito grande, né, com o cumprimento dos contratos. No caso da Transnordestina, houve processos na agência de apuração dos cumprimentos contratuais, tanto da malha 1, né, chamada a malha antiga da Transnordestina, né, quanto da malha 2, né, que é a malha em construção, né, que é o T, que liga Eliseu Martins aos portos de Suape e do Pecém, que passaram por processos de apuração de descumprimento contratual na agência, que foi dado prazo, né, previsto na legislação de retomada dos contratos e que geraram processos ensejadores de caducidade. Esses projetos foram deliberados na agência, né, se não me engano, no ano passado, e nesse ano, as datas, mas enfim, a gente deliberou recentemente na agência recomendações, né, de caducidade para os dois processos, né, da Malha Nordeste, tanto da Malha 1 quanto da Malha 2, as duas concessões, né, da Transnordestina, né, a FTL e a TLSA. Esses processos vão para o Ministério, né, então a lógica, né, contratual hoje, né, e legal, é que a agência recomenda a caducidade, mas o ato de caducidade é um ato do presidente da República, pelo menos tem sido assim no setor de transportes, né, foi assim no caso da Galvão, por exemplo, né, a caducidade que foi dada aqui no NTT, em que o presidente da República, por meio de decreto, né, declara a caducidade, né, extingue aquele contrato e retoma, né, o ativo, né, para dar outra destinação. E isso agora está com o Ministério está estudando, então é uma decisão do detentor do ativo, né, do detentor da política pública, de, olha, é melhor caducar mesmo. Como é que a gente vai se caducar e fazer como? Quanto tempo ele fica ainda? Como é que a gente dá para renegociar? Não dá? Então, do ponto de vista da agência, a gente cumpriu o contrato e recomendou a caducidade por descumprimento contratual ao Ministério. E o Ministério agora faz uma análise, né, até porque a caducidade não é uma coisa de um dia para o outro, então tem uma continuidade dos serviços emprestados, né, então, por exemplo, a malha 1 tem fluxo de combustível ali, por mais que tenha uma boa parte da malha que não está em operação, tem uma operação que é importante, sim, na malha 1, né, de Fortaleza até São Luís, de cimento, combustível, né, que a concessionária presta, né, que tem usuários que dependem daquele serviço. Então, se houver uma caducidade, uma extinção contratual, isso tem que ser feito com parcimônia, entendendo quais são os impactos, quais são os haveres e deveres da concessionária, como manter a continuidade daquele serviço. E na malha 2 é a mesma coisa. Então, o Ministério agora deve estar no processo, né, de construção da saída, de caducidade ou de renegociação, seja o que for, né, para dar uma destinação final aos processos da Transnordestina.
Uhum. E aí também eu queria falar sobre a Malha Oeste. A Malha Sul, eu sei que já está aí iniciando uma negociação, né? Não sei, queria que você me confirmasse. Ela não foi qualificada ainda no PPI, mas já se tem uma proposta para a renovação da Malha Sul. E eu queria te perguntar também da Malha Oeste. Na verdade, quem quer te perguntar é o Luiz Alberto Fioravante. Ele pergunta: eu gostaria de saber qual é o destino da Malha Oeste, vence em 2026 e me parece que a Rumo não tem interesse e praticamente está inoperante. Hoje, com várias invasões na linha permanente, com trechos interrompidos. Enfim, o que se propõe pela NTT para a Malha Métrica Oeste? Tá. As outras malhas que não foram, algumas malhas estão em discussão de qualificação junto ao Ministério, aí não há discussão ainda com a agência, né? Então Malha Sul, por exemplo, né? Outras malhas que porventura, né, queiram entrar em processo de propagação antecipada, tem um primeiro passo que é uma discussão com o Ministério e uma qualificação junto ao PPI, né, que é a instância, né, supraministerial que decide se um projeto pode ou não seguir, né, para prorrogação antecipada. Então, não tem nada concreto em relação à Malha Sul, né, em termos de... existem discussões, né, mas nada ainda... a instância que, de fato, dá o sinal verde para começar, né, o processo de prorrogação antecipada. Bem como a malha, assim, todas as outras malhas, né, nós estamos seguindo o contrato, né? Então, muitas delas têm processo de apuração de descobrimento contratual, e se não houver uma sinalização, ou se tiver um descumprimento, né, e uma não retomada dado os serviços, a gente vai dar caducidade, como a gente faz em todo o contrato, né? Então, se o contrato não performar, a gente cumpre o contrato, aplica a penalidade, se a penalidade não for suficiente, a gente evolui para um processo de caducidade, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer com a Malha Oeste, mas a gente está com todos esses processos, né, que estão com, enfim, com malhas abandonadas, com problemas de performance do serviço, em processo de apuração, né, de infração, e isso pode vir a se gerar processo de caducidade no futuro, se as malhas não forem relicitadas, ou não forem repactuadas, ou o serviço não for retomado a contento. Tá? Então, especificamente em relação à Malha Oeste, não tem nenhuma decisão tomada ainda, mas tem sim um monitoramento contínuo da agência, e se o serviço não atender o contrato, a gente vai aplicar o contrato, seja com as penalidades, seja que forem cabíveis, advertência, multa e, eventualmente, a caducidade. Já deu sinal que a gente consegue fazer isso, né, recentemente. Uhum. E também eu queria voltar lá para os estudos da MRS, né? Muito se falou aí, tem duas propostas aí para resolver a questão do compartilhamento da carga com a linha de passageiros. Uma delas é o Ferroanel, e a outra é a proposta de fazer uma outra linha na faixa de domínio, né? Que era uma proposta da MRS. Eu queria saber como é que está isso, até porque muitas pessoas aqui no chat perguntaram do projeto do Ferroanel. Existe, de fato, essa discussão. Óbvio, a decisão final, ela sai com a deliberação da agência, né, da diretoria, depois de todos os estudos feitos. Mas tudo caminha. Então, tem duas possibilidades: o Ferroanel ou a segregação da malha, né, a segregação das linhas, né, no estado de São Paulo. E o que a gente está fazendo agora é a conta, uns projetos para entender qual é o que faz mais sentido, né, qual é o que, de fato, para em pé. Né? Então, a gente tem que ver qual é o custo-benefício desses investimentos e em que medida isso cabe na prorrogação. Deixa eu não desliguei o meu mudo, desculpa. Em que medida isso cabe na prorrogação. Mas a gente está fazendo a conta, né, e a gente vai dar resposta aqui na agência, na diretoria, assim que o projeto for pautado. Uhum. Então, o Ferroanel ainda está aí no páreo, vamos dizer assim, junto com outro projeto que a MRS propôs. Desculpe, eu não peguei o finalzinho, dei um problema no meu áudio. O Ferroanel, então, ainda está no páreo, né? Junto com outros, o Ferroanel ainda está no páreo aí. Acho chato, eu não queria adiantar isso, tá bem? Assim, enfim, tem várias... a gente está vendo aqui, mas tudo, assim, a gente tem uma preocupação sobre o custo do Ferroanel. Tá? Então, existe uma preocupação, de fato, sobre o custo do que vai ter o Ferroanel, e a segregação das linhas talvez seja uma opção mais viável, né, e traga um melhor retorno para o projeto. Tá? Então, a gente está caminhando, né, provavelmente para a segregação
das linhas, mas, como eu disse, assim, a decisão final aqui da agência é a decisão colegiada da diretoria. Então, é complicado a gente antecipar, né, qual vai ser a decisão, eu falando por toda a diretoria, tá? Então, mas de uma forma geral, né, o que a gente vai fazer, a gente vai apresentar a conta e vai dizer por quem está tomando aquela decisão. Tá? Mas, de antemão, né, quando a gente olha os números preliminares, né, a segregação da linha talvez faça mais sentido em termos de retorno de custo-benefício do processo. Uhum. E outra coisa que eu queria te perguntar aqui, na verdade, uma pergunta de um participante, o Vicente Abate, o presidente da Abfer, né? Ele pergunta aqui: caro Davi, parabéns às equipes da NTT, Minfra, TCU. Haverá possibilidade da outorga da Rumo Malha Paulista ser utilizada no próprio setor, né, ao invés de ir para o Caixa do Tesouro? Existe a possibilidade, o contrato prevê, né? O contrato tem a figura dos investimentos adicionais, né, em que a concessionária pode vir a ser obrigada a realizar investimentos para, enfim, né, independente da sua vontade, com o recurso econômico financeiro com o uso da outorga. Então, existe um saldo, né, de 2,9 bilhões de reais de outorga em valor presente, né, que está sendo pago em parcelas. Isso é uma carta na mesa, tá? Não tem ainda um projeto, não tem ainda uma discussão madura em relação a isso, mas o contrato abre sim essa possibilidade. A Márcia Gomes, da GE, ela fala o seguinte: muitos gargalos ocorridos durante o processo da Malha Paulista não foram de caráter técnico, mas sim político, de interlocução ou até legal, no caso da ADI, né, lá do que foi debatido no Supremo. Como a NTT pretende mitigá-lo nos próximos processos? Vale, MRS e VLI? Eu acho que eu não entendi. Meu áudio falhou um pouquinho. Você pode repetir, por favor, Bianca? Desculpa. Você não escutou? Não escutei, tá bom. Falhou um pouquinho o áudio. Tá. É uma pergunta da Márcia Gomes, da GE, deixa eu recuperar ela aqui. Ela fala o seguinte: muitos gargalos ocorridos durante o processo da Malha Paulista não foram de caráter técnico, mas sim político, de interlocução ou até legal, no caso da ADI. Como a NTT pretende mitigá-lo nos próximos processos? Vale, MRS e VLI? Bom, a gente não tem muita... A gente não discute muito política, né? A NTT, nossa praia aqui é a praia técnica, né? Então, assim, o nosso negócio é projeto, é estudo, né? Então, assim, eu discordo um pouco. Eu acho que as principais discussões da Rumo, né, foram questões técnicas mesmo, questões de contrato, questões de regulação, que fazem parte do jogo. A gente está muito preparado para isso. Óbvio, a ADI veio de uma discussão, né, legislativa e política junto ao Supremo, né? Também faz parte do processo de tomar decisão, né, do Estado brasileiro, mas a NTT ela não interage muito nesse cenário, né? O que a gente dá é segurança técnica, né, para o tomador de decisão, para o Ministério, para o Legislativo, para o Supremo, do que o que a gente tem fazendo tem lastro, do que o que a gente está fazendo está amparado tecnicamente, faz sentido, aumenta a produção, aumenta o investimento, é bom para o país, né? Então, isso a gente consegue contribuir, tá? Mas eu acho que a grande parte, as principais discussões foram técnicas, e por isso que a gente tem um projeto hoje muito melhor do que a gente tinha no passado, porque isso foi fruto de uma discussão técnica sistemática, e cada dia foi evoluindo, né? Um trabalho incansável da nossa equipe, do Ministério, né? Mais uma vez, parabenizo aqui a nossa área técnica, né? Que em nenhum momento baixou a cabeça, sempre foi superando, foi construindo, foi melhorando o processo. Então, e a gente está muito preparado para isso, né? Então, a gente hoje tem uma equipe técnica de excelência, a gente é capaz de responder, de dar resposta de qualidade intempestiva para qualquer questionamento, né? Então, a gente está muito tranquilo com os outros processos, porque o que parar em pé, a gente vai fazer acontecer, né? Então, eu não vejo muita dificuldade política, não, muito pelo contrário, acho uma pauta convergente, todo mundo quer investimento, todo mundo quer mais ferrovia, todo mundo quer mais transporte de carga nos trilhos, todo mundo quer o renascimento, né, da indústria ferroviária. Então, eu acho... E os gargalos técnicos, a gente está muito confiante que a gente consegue desatar todos os nós, com o apoio do Ministério, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do TCU. Os questionamentos são bem-vindos, fazem parte do processo e a gente vai superar todos eles, tenho certeza, né, porque a gente está muito preparado para isso.
Uhum. E aqui é uma dúvida do Rômulo Souza, e eu ia te perguntar também, né? A F-118, a Rio Vitória, um trecho dela está sendo aí pensado como outorga cruzada, né? Como a gente tinha falado da Vitória Minas, da renovação da Vitória Minas. O Rômulo Souza ele está perguntando como que está o processo de qualificação dos estudos dessa ferrovia. Da F-100, talvez... 118, F-118. Bom, na Vitória Minas, o que a gente tem, né, de projeto é o da FICO, né? Então, no projeto da FICO, agora se é F-118, eu talvez não saiba exatamente se é essa. Mas, enfim, o que está qualificado é a FICO. Tá? A FICO tem um projeto básico da Valec, que já foi auditado pelo Tribunal de Contas, tem um recente relatório que já subiu para o relator, né, em que a gente está muito alinhado com a ANEVEC e TCU sobre o projeto da FICO. Então, um bom projeto, com um sinal verde da área técnica do tribunal, do nosso projeto de engenharia e de CAPEX da FICO, para colocar junto com a outorga da Vitória Minas. Há também, né, em Vitória Minas, discussão sobre o ramal de Anchieta, né, mas isso em um segundo momento, né, por meio de investimentos adicionais, né, após a pactuação do termo aditivo. Então, todos os contratos, em regra, né, eles têm a capacidade de trazer novos investimentos para ele utilizar a outorga com aquilo. Então, no caso de Vitória Minas, a FICO está bem endereçada, né? Então, já está bem alinhado, né, com a equipe técnica nossa, do tribunal, em termos de projeto de engenharia. A gente tem a discussão regulatória ainda para fazer junto com o tribunal, com os ministros, eventualmente de novo com a área técnica, a gente está sempre aberto a isso, mas eu acho que está bem encaminhado sempre, né? Então, o projeto de Vitória Minas, né, obviamente, a gente vai esperar ainda a deliberação do tribunal, né, o que é que ele entende, mas a gente está confiante que a gente tem um bom caso, a gente tem um bom estudo, um bom projeto técnico para seguir em frente. Uhum. E agora eu quero entrar no assunto FIOL, né, que é uma nova concessão. Eu queria saber como é que está esse processo. O que a gente ouve falar é que ele vai ser enviado em breve para o tribunal, né, para a concessão do primeiro trecho de Ilhéus a Caetitela, na Bahia. E eu queria saber se existe uma possibilidade também de aplicar a outorga cruzada na concessão da FIOL. A gente está com... Bom, o processo da FIOL está no tribunal, já numa fase, né, bem avançada, né? A gente viu esse projeto no ano passado para o tribunal, a gente discutiu bastante com a área técnica do TCU, respondendo as dúvidas. A gente acredita, né, que em breve, né, esse processo já deve estar saindo da área técnica do tribunal para o gabinete do ministro relator e o tribunal poder tomar uma decisão. Então, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga, né, levar o leilão da FIOL, né, no segundo semestre, do trecho 1 da FIOL, de Barreira, de Ilhéus até Caetité. Enfim, então já está... A segunda perna, o FIOL 2, está em construção pela Valec, né, e a FIOL 3 está em termos de projeto. Existe a possibilidade, né, a gente tem outras prorrogações que podem vir a ser, né, a nos ajudar junto com a FIOL. O próprio ministro Tarcísio, eu acho que ele já antecipou, já aventou a possibilidade, né, em alguns fóruns, de utilizar, talvez, recursos, né, de outorga, de investimento cruzado para a compra de trilhos para a FIOL 2, e assim impulsionar, né, a obra da FIOL 2 e fazer uma nova concessão mais rápido do que o esperado, né. Mas o que a gente tem agora mais próximo disso aí é a FIOL 1, né, com uma deliberação do tribunal que a gente espera seja em breve, né, já foi muito discutido no tribunal o caso da FIOL 1, e sem prejuízo, né, da gente terminar a FIOL 2 com a Valec, né, talvez utilizando alguns recursos de investimento cruzado, e quem sabe também utilizar a FIOL 3 com algum investimento cruzado de uma prorrogação que possa vir, né, mas isso é uma discussão que o Ministério está fazendo ainda, junto aos diferentes interessados e possibilidades. E aí a pergunta do Jorge Luiz Babadopoulos, como que ficam os investimentos na FIOL com a defasagem nos investimentos no Porto de Ilhéus? Tem uma questão aí também com o Porto de Ilhéus, né, de investimentos que precisam ser viabilizados lá, né? A FIOL, ela nasce, né, não tem um porto, né, não tem um porto ainda pronto, né, então isso é fato, é uma ferrovia que não tem um porto ainda. E a forma como o contrato tenta resolver isso é colocar como obrigação para aquele que vai assumir a ferrovia a construção do porto mediante autorização. Então, há duas áreas, né, hoje
né, que podem abrigar um TURP, né, uma, salvo engano, já é de propriedade, né, de uma empresa, a outra está livre, né, então o desenho regulatório que o contrato fez olha, quem ganhar a FIOL vai ter a obrigação de construir o porto e com uma certa data para que isso seja feito, né, se não fizer, o contrato perde a sua eficácia, né? Então, o que a gente quer colocar no contrato é um incentivo, né, para aquele que der o lance, né, comprar, né, ou seja, ganhar a concessão da ferrovia, construa também o porto. A gente pensou muito, né, a gente alinhou muitos incentivos contratuais para isso. Então, a gente espera que, obviamente, né, quem for assumir essa obra, que tem que ser feito, investimento ainda bastante razoável, né, tiver que pagar uma outorga, né, que o lance mínimo, salvo engano, está em 140 milhões de reais, né, vai ter todo incentivo para fazer o porto parar em pé, né, então, mas de fato, né, a ferrovia, ela nasce com a necessidade de quem ganhar a ferrovia também construir, ou ter uma parceria para construir um terminal de uso privativo, né, na região. Uhum. E eu queria entrar agora no assunto Ferrogrão, né? Como que está sendo estruturar esse projeto, né? Que é desafiador aí, né? No que diz respeito a uma modelagem econômica financeira. O que falta para esse projeto ser entregue ao TCU, Davi? Falta pouco. A gente é um projeto, não é assim, falta pouco. A gente também vem trabalhando muito na Ferrogrão, um projeto também que tem alguns anos já em discussão no governo, na agência, né? Acho que é um projeto ao mesmo tempo difícil, desafiador, mas que tiver muito potencial. Eu acho que ninguém duvida do potencial do Arco Norte. Quando a gente conversa com as tradings, com os produtores, né, do norte do Mato Grosso, do sul do Pará, todos acreditam, né, e entendem muito importante a ferrovia, né, que faça a ligação, né, que hoje é atendida pela BR-163, né, de Sinop até o Porto de Miritituba, né, então já existe ali, por caminhão, já trafegam 10, 12 milhões de toneladas de grãos por caminhão, então é uma ferrovia que já nasce com esse potencial de carga, né, então acho que ninguém duvida que tem muita carga, né, para transportar na ferrovia. O desafiador é a obra de engenharia, então é uma obra, né, a gente está falando aí de acabo na casa de 10 bilhões de reais, né, tem infraestrutura, material rodante, é uma obra muito desafiadora, uma obra de quase 1.000 quilômetros de ferrovia na Amazônia. Apesar de a gente entender que ambientalmente a gente já está adiantado com a licença, com as licenças ambientais, não passa, né, não cruza nenhuma reserva, nenhuma área de proteção permanente, nenhuma reserva indígena, então segue, de certa forma, muito da faixa de domínio da BR-163, né, então, mas é desafiador porque é a Amazônia. Então, é uma obra muito desafiadora e que o retorno desse investimento ele se dá somente quando a obra é concluída. Então, é uma obra, é um greenfield de ferrovia em que alguém vai ter que colocar, né, 8, 10, 12 bilhões de reais nos próximos 5, 6, 7, 8 anos e começar a oferir receita a partir daí. Então, a estruturação financeira do projeto é muito desafiadora, mas a gente, por isso que está demorando um pouquinho mais, para ter um projeto de engenharia muito sólido, né? Então a gente revisitou em detalhes os números que foram apresentados para a gente, então nossa equipe trabalhou muito nisso, então um projeto de engenharia muito bom, porque o risco de CAPEX é um risco alto, e a gente, né, em estudo de demanda também, a gente vem trabalhando muito também na parte regulatória, de tornar o contrato o mais atrativo possível para os financiadores, fazer o projeto parar em pé, do ponto de vista também de quem financia o projeto, né? Obviamente preservando todos os interesses públicos envolvidos no projeto. Então, é um projeto desafiador, a estruturação é desafiadora. A gente está na fase final já, então, nas próximas semanas, a gente deve estar apreciando aqui na diretoria, né, e levando para o Tribunal de Contas, né, então isso não deve passar muito de junho, está em discussão com a nossa Procuradoria, então deve estar indo para o TCU agora no mês de junho, mais tardar no começo do mês de julho, o projeto da Ferrogrão para o Tribunal de Contas da União. E a gente tem muita fé, a gente colocou muito esforço nesse projeto, né, que de fato pode revolucionar o transporte de grãos no Arco Norte do Brasil. Uhum. E uma pergunta aí sobre esse tema do Fernando Sanches. Ele fala o seguinte: no projeto da Ferrogrão, recentemente foi publicado no site do PPI um novo CAPEX de 8,4 bi após revisões, sendo que o anterior publicado no mesmo site era de 16,6 bilhões, né? Quais foram as principais revisões que culminaram nessa substancial mudança de valor? Bom, a gente revisitou todo o projeto, né, e a gente teve discussões, principalmente em material rodante, né, discussão se o tipo de a modelagem de transporte ia ser de transporte próprio, tráfego mútuo, direito de passagem,
pela carga que vai até Lucas, né, e que integra também com a FICO. Então, a gente fez alguns ajustes em relação à modelagem que foi projetada. Teve discussões também de sistema de sinalização e de automação, então a gente tentou deixar o projeto mais aderente à realidade de outros projetos que a gente está desenhando aqui na agência. Então o CAPEX, de fato, diminuiu, né, mas boa parte dessa diminuição foi em material rodante, aí, consequentemente, vem sustain, vem outros elementos de CAPEX, sinalização e sinalização. Uhum. E aí uma pergunta minha agora, né? Existe um outro projeto em pauta agora, né, que foi falado aí recentemente pela Rumo, de expandir a ferrovia ao norte até Lucas do Rio Verde. Eu queria saber se a NTT está analisando algum critério regulatório para esse projeto e na sua opinião, né, eu queria saber a sua opinião. Esse projeto da Rumo e da Ferrogrão, na sua opinião, eles concorrem entre si ou eles se complementam? Bom, o projeto da Ferrogrão, ele já incorpora no seu estudo, na sua modelagem econômica, na sua demanda, a chegada dos trilhos até Lucas, tá? Tanto a chegada dos trilhos até Lucas, quanto a complementação da FICO, né, até Lucas também. Então, assim, o grande T ferroviário, né, ele faz parte do projeto da Ferrogrão, né? Então, nossos estudos de demanda, eles fazem parte do projeto. É lógico, né, que quem faz a conta, quem vai dar o lance, né, vai tentar entender quais são os times disso, né, para fazer as suas modelagens, né, mas a primeira mensagem os projetos, eles são, na nossa visão, né, no longo prazo, eles são complementares. Se a extensão da malha, se a chegada dos trilhos até Lucas, né, vai ser feito pela Rumo, vai ser uma nova concessão, vai ser uma autorização nos termos da PLS 261, isso é uma outra discussão que não foi feita na agência ainda, sendo muito franco. Tá? Então, existe, de fato, a Rumo coloca, né, ela discute isso, né, mas a gente não tem análise na NTT em relação a isso não está ainda na nossa agenda. Então, não sei se eu respondi, mas então, primeiro, sim, para que a Ferrogrão incorpora, né, todo o tempo ferroviário, né, então a gente imagina que um dia os trilhos vão chegar até Lucas, isso está na modelagem, mas agora como os trilhos vão chegar até Lucas, isso não foi deliberado pela NTT, nem foi estudado ainda, isso é algo a se discutir, né, e também na discussão que a gente faz em alguns dias, não, demora um pouquinho para a gente chegar nessa conclusão. Uhum. E aí eu queria fazer uma pergunta do Jorge, já chegando aí na reta final, né, da nossa conversa, do Jorge Tagashi. Ele quer saber o que falta para operacionalizar o operador ferroviário independente, para aumentar aí a competitividade, né, das malhas. Isso é uma discussão que já existe há algum tempo, né? Eu queria saber como é que está aí essa discussão dentro da agência. Desculpa, Bianca, falhou de novo aqui o meu áudio. Você pode... Falhou? Desculpa. Tá, eu vou fazer de novo. Então, eu já estou fazendo, a gente já está caminhando para o final, tá? Das questões, mas eu queria colocar em pauta aqui uma pergunta do Jorge Tagashi. Ele quer saber o que falta para operacionalizar o operador ferroviário independente, né, o OFF, para aumentar a concorrência e a competitividade. O modelo de... Bom, a gente está recentemente revisitando, né, toda a regulamentação do operador ferroviário independente, né, então ela nasceu no contexto ainda de Open Access, né, nas discussões de 2013, 2014 do PIL, do Programa de Interação e Logística, né, então isso evoluiu, né, hoje o modelo, né, o governo federal e a agência, né, tem bastante convicção, né, de que a gente tem um modelo vertical, né, quem sabe no futuro um modelo misto, mas a gente caminha para o modelo, sim, vertical, e a regulamentação do OFF no âmbito da agência está sendo revista. Tá? Mas, de uma forma geral, né, acho que o surgimento do OFF ele vai ser potencializado com a expansão da capacidade. Então, é muito difícil, né, um operador ferroviário independente nascer num cenário de restrição de capacidade, quando os trilhos não dão conta da demanda que já existe das próprias operadoras, dos próprios operadores incumbentes concessionários. Então, o primeiro ponto, né, que dá um impulso, né, para o surgimento, né, e para a concretização dos OFFs é a expansão da capacidade. A gente ter mais capacidade disponível, seja na Malha Paulista, na FCA, na Ferrovia Norte-Sul, agora com a chegada dos trilhos até São Paulo, com a FICO, com a FIO, a gente ter capacidade disponível para que outros operadores entrem na malha. Então, uma coisa é dividir
dividir o excesso, outra coisa é dividir a escassez. Tá? Então, o primeiro problema é tentar acabar com a escassez e aumentar a capacidade das ferrovias. E o segundo ponto que a gente tem trabalhado na nossa regulamentação é melhorar os contratos, deixar regras mais claras no contrato de acesso à infraestrutura. Então, hoje a gente tem regras claras de tarifação, direito de passagem, que não existia. Então, a gente tem tarifa teto para direito de passagem, disposição tarifária para direito de passagem. A gente tem regras claras, né, de acesso técnico à malha, qual o nível de eletrônica embarcada no material rodante, qual o tipo de certificação ou de exigências, né, dos maquinistas que é necessário, quais são as regras de acesso, né, de primeiro a chegar, primeiro a sair, quais são as condições dos contratos operacionais específicos quais são as condições que devem nortear os contratos operacionais específicos. Então, essas regras estão mais claras nos contratos de concessão. E, por fim, a gente tem uma capacidade muito melhor agora na agência, né, cada vez melhor, maior, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de ferramentas de tecnologia com CNSO, para monitorar e intervir, né, no momento certo. Ou seja, a gente cria um ambiente melhor para que os operadores ferroviários dependentes se desenvolvam, né, e para que as pessoas entendam que é possível investir, sim, em material rodante e prospectar carga para entrar nas ferrovias. Né? Mas não é algo simples, não é algo que vai nascer de um dia para o outro. Mas a gente vem desatando os nós que vão permitir, né, o surgimento, né, ou o aumento da quantidade, né, a efetivação, né, dos operadores ferroviários independentes, com revisão de resolução, com revisões de contratos, com expansão de capacidade e com uma supervisão e uma fiscalização mais constante, mais efetiva da agência. Uhum. Bem, a gente poderia fazer um outro seminário aqui com todas as perguntas que a gente recebeu. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas. Eu queria te agradecer, Davi, muito pela sua presença aqui no nosso webinar. E eu acho que foi uma conversa aí muito importante, né? Muito esclarecedora, produtiva. Você respondeu tudo aí com segurança, né? Conhecimento da causa. Agradecer aí o público, né, também que participou ativamente do nosso debate. Essa participação, essa presença aí é muito importante. Talvez mostre aí que a gente está trilhando o caminho certo, né, de levar informação de qualidade para vocês. Quero agradecer a comunicação da NTT, né, o Luiz, que possibilitou, fez essa ponte aí para o nosso encontro. Agradecer aos nossos patrocinadores do webinar, Lorando Brasil e Cavan, que acreditam aí nesse potencial, né, de informação ferroviária, e também a revista ferroviária, a equipe da revista, a equipe da RF, que está aí lutando para fazer jornalismo, falar de ferrovia, né, implementar debates, que é o que a gente sabe fazer há 80 anos, né? Enfim, gente, e pedir para o público também acessar o nosso site, se cadastrar para receber as news diárias, né, que a gente manda, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E aí eu queria falar com você, Davi, se você quer dar as palavras finais para a gente finalizar o evento. Sei que você tem um compromisso agora, né? A gente já ultrapassou um pouquinho o tempo que a gente tinha previsto. Bem, que eu quero somente agradecer, tá, em meu nome, em nome aqui da agência, né, participar do webinário, do evento. É um prazer, né, discutir, ouvir um pouquinho das indagações, das questões, né, da revista ferroviária e de todos os participantes aqui do webinário, né. E eu acho que a mensagem final que eu pude deixar é que a agência tem feito seu dever de casa, e, né, de agora, né, acho que a gente tem uma equipe técnica muito boa, especialmente, né, e aqui eu está falando com o setor ferroviário, a equipe que trabalha, né, especificamente no setor ferroviário, nossa SUFER, né, agora com o SUFER, a gente tem uma equipe técnica de excelência. Um dos nossos colegas de diretoria agora, o Alexandre, acho que todos conhecem, né, a capacidade, a liderança dos gerentes que trabalham no dia a dia, enfim, todos os técnicos que trabalham no dia a dia da agência têm feito a agência um lugar de excelência, um lugar de capacidade de dar as respostas do setor, dos usuários, enfim, dos diversos interessados no setor demandam, né? Não é um trabalho fácil, a gente não é dono da verdade, a gente depende muito no dia a dia, mas a gente tem muita segurança e a gente tem colocado muito suor aqui no dia a dia para fazer o melhor possível. E a gente
tem muita convicção de que a gente está no caminho certo, né? E a gente está sempre aberto a ouvir, a discutir, a conversar. Então, mas enfim, eu acho que é uma palavra de agradecimento, é um pedido de confiança no trabalho da agência, que é um trabalho técnico, é um trabalho árduo, difícil, mas que a gente põe muito esforço nisso, e colocar também aqui, enfim, a minha pessoa, eu acho que em todos os integrantes da agência, com certeza vai ter o mesmo tipo de acolhida. A gente está sempre aberto ao debate, à discussão, a tirar dúvidas do que a gente está fazendo e a trocar ideias, né? E se a gente estiver errado, a gente muda o caminho, não tem nenhum problema, faz parte do jogo. Mas a gente quer acertar e a gente quer contar com a ajuda de vocês, né? Especialistas do setor, que trabalham no setor, para nos ajudar a acertar. Então, agradeço, né? Me coloquei à disposição sempre para estar com esse tipo de bate-papo. Foi muito bom. Gostei muito também de participar. Obrigado. Beleza. Então tá bom, mais uma vez, obrigada, Davi. Eu acho que você vai ter que voltar para responder essas milhares de perguntas que a gente recebeu e que a gente não vai conseguir fazer nesse tempo. Mas, enfim, obrigada mesmo. Então tá, a gente se vê no próximo webinar, na semana que vem. Obrigada, até a próxima. Tchau.